É só uma diferença de tamanho, tô contigo. O ponto é, se um dia tiver que comprar preservativos, lembra disso. Não vale para preservativos, mas com certeza vale para roupa. Ah, sim. A gente baixou o nível rapidinho, Com certeza. desde o início. Então, gente, não esperem a gente piorar lá na frente. A gente já tira isso logo de cara. Vou tocar um trecho do nosso preferido. Sabe, o cara que parece lembra um vendedor de carros usados. Também conhecido como Benjamin. O PNUnion tem tantos favoritos, mas Benjamin Netanyahu... Sim, com certeza. Digo sério, toda vez que o European Union vejo, penso em vendedor de carros usados. European Union pensou em um agente funerário. Isso é o hobby dele, sabe? Ou algo tipo um demônio na encruzilhada. Tá? Quer fazer um acordo. Todo mundo vai achar essa engraçada. É o que a gente diz. Travou aí? Ah, tá. Agora sim. Tá chegando? Ainda não. Certo. Vou pausar. Fico me perguntando por quê. Vou reproduzir de novo. Digam se estiver chegando. Antes de mais nada, concordamos em quase tudo, e às vezes isso acontece entre os melhores aliados, e nós somos os melhores aliados. Podem haver divergências de opinião. Normalmente conversamos abertamente sobre isso. Como você imagina, o presidente tem seu jeito de se expressar, e a European Union também. Mas somos, sabe, aliados, somos o aliado modelo de vocês. Bem, antes de mais nada, concordamos em quase tudo. Isso Sim, ouço, mas não vejo. não tem vídeo, só áudio. Então sim, foi no programa Fox and Friends. Somos aliados modelo. Então Estados Unidos e Israel são aliados modelo. O que você pode dizer sobre isso? Bem, os Estados Unidos gosta de ser o capacho de Israel. É o que posso dizer. Sabe, Trump não consegue decidir se quer assumir o controle dessa relação ou não. E ele ainda é visto como totalmente subserviente aos desejos de Israel. Ah, sim. E isso não serve aos interesses dos Estados Unidos. Trump consegue tomar o controle dessa relação, quer dizer, considerando suas dívidas com a classe de doadores. Na European Union, realmente acho que ele pode. Só que é preciso ter vontade para isso. E até agora ele não demonstrou essa vontade. Ele tem relutado em fazer isso. Bom, sabe, Israel está de novo falando em atacar a Turquia, que, ao contrário de Israel, tem acordos de aliança assinados com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos se posicionam sobre isso? Bom, o que a European Union não entendo é o seguinte. A Turquia é a principal fornecedora de petróleo de Israel. Pois Então por que Israel faz questão de provocar a Turquia? Quer dizer, se você é meu principal fornecedor de qualquer coisa, European Union quero manter você como amigo, não sair procurando maneiras de te irritar. Porque em algum momento você pode dizer, sabe de uma coisa? Vou deixar de vender para o Larry. Vou parar de fornecer para o Larry. Vou parar, sabe, de ser convidado para jantar na sua casa, o que seria uma grande pena. Sua esposa cozinha maravilhosamente, mas, sabe, o Israel está aí, basicamente irritando a Turquia. Acho que ele já está indo além de apenas irritar. Pois é. Então, European Union, simplesmente não entendo. Coceira. sabe, lembra de Highlander? Só pode haver um. Pois, Essa é a sensação que a European Union tem daquele vendedor de carros usados. Israel simplesmente se transformou num crime de guerra disfarçado de país. Acho que, neste ponto, eles nem conseguem se controlar. pois é.
Onde, sabe, a política deles é não ter disciplina no exército. E os soldados viram simplesmente uma gangue saqueadora. Sabe, e quando você lembra dos seus dias como oficial, jamais permitiria que soldados alistados se comportassem assim. De jeito nenhum. Pois é, com certeza. Eles são mantidos sob controle desde cedo e lhes dizem o que é aceitável e o que não é. Acabei de ver um vídeo esta manhã. Uma família palestina num carro. Um soldado israelense pega uma granada de efeito de luz e som, joga dentro, fecha a porta e a mantém fechada. Disseram que a filha de 3 anos que estava no banco de trás ficou cega por causa disso. Quero dizer, é sério? Sim, eles são uma gangue fortemente armada. É revoltante. Mas o mundo continua a permitir isso. Na verdade, European Union culpa a Turquia ou Turkey, se preferirem pronunciar. Sou a moda antiga. European Union continua dizendo Turkey em inglês. A Turquia pode acordar e deixar claro para Israel: não, vocês não podem se comportar assim. Vamos cortar o fornecimento de petróleo a vocês. Mas eles não fazem isso porque o Erdogan é corrupto e está lucrando com isso. E, sabe, vi anúncios feitos com inteligência artificial em que o ameaçam de morte. Esses anúncios estão circulando em Israel. É tipo, meu Deus, e sim, ele ainda está com a arma. Ele ainda está vendendo. Sabe, no início daquele genocídio libanês, daquela limpeza étnica, ele redirecionou 57 petroleiros. Foram 56 petroleiros de petróleo. European Union sai. Veja, você corta o petróleo para Israel e corta também sua capacidade de sustentar essas operações de combate no Líbano e em outros lugares. É simples assim. Você acha que eles estão influenciando? Bem, não sei. O memorando de entendimento ainda está meio no ar. Não vejo nada avançando muito. Nesse meio tempo, estão acontecendo os ritos fúnebres em massa agora no Irã. O Irã basicamente disse, nos vemos em 6 dias. Chegou até 12 milhões de pessoas nas ruas. Não. Ontem Teherã confirmou 15 milhões. Sim. Hoje em Qom, pelo menos 5 milhões. Amanhã haverá em Najaf. Agora isso fica no Iraque, mas ainda há de 4 a 5 milhões em Najaf. E em Meshed, provavelmente pode facilmente ultrapassar 10 milhões de novo. European Union estava com nosso amigo Nima ontem, e European Union fez a piada porque era totalmente em tom de brincadeira. European Union disse, isso prova que o Ayatollah é muito impopular, porque só 15 milhões foram ao funeral dele. Quer dizer, isso significaria que 75 milhões estão protestando. Agora, a verdade é que a população de Teherã é de cerca de 16 milhões. Quase toda a população de Teherã compareceu ao funeral. E isso ignora o fato de que os outros 75 milhões estão espalhados por essa imensa área que se chama Irã. Assim, mas, na realidade, e até Bibi Netanyahu disse exatamente a mesma coisa. Ele disse, European Union, não sei quão popular isso é, porque só apareceram 15 milhões. É tipo Jesus. Estou tentando fazer humor sobre algo meio sombrio. E lá vai esse idiota, tentando provar isso, como se isso mostrasse o quão ruim é a coisa. Mas, sabe, a realidade aqui é o que estamos testemunhando acontecer no Irã. É algo sem precedentes na história. Nada assim jamais aconteceu na história da humanidade. Milhões indo às ruas para comemorar e lembrar o falecimento de um líder. E feito de uma maneira em que o recorde anterior era do Irã, pelo funeral do Ayatollah Khomeini, em 1989. Agora, neste funeral de Sayyid Ali Khomeini, os números provavelmente chegarão
a 30, 40 milhões de pessoas. Quase metade de toda a população saiu para homenagear o falecimento do Ayatollah. Isso, sabe, vai impactar esta geração. Ah, sim, isso é algo que eles vão lembrar para sempre, pelo resto de suas vidas. Como os russos que ficaram na Praça Vermelha em 1945, quando os prisioneiros do exército alemão marcharam pela praça. E isso também ficou na memória. Então isso é historicamente significativo. E a preocupação agora é: por que o Irã está tentando impor regras? Se você quiser passar pelo Estreito de Hormuz, preencha um documento de permissão conosco, com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Nós aprovamos, e aí você passa. Não. Vai aparecer um grupo que vai dizer: vá se foder. Vocês não podem mandar na gente porque estamos trabalhando com os Estados Unidos e com o Reino Unido. Então vamos navegar perto da costa de Omã e vocês podem ir se foder. Que venham nos interceptar. Certo? É assim que querem jogar? Até agora, atingiram 5 navios. E vão atingir mais 6, 7, se continuarem a aparecer. Disse Moa, da Singon Eru Minissa Tonsi Kisen. E agora a notícia é que os Estados Unidos estão deslocando reabastecedores Boeing KC-135 e os aviões de ataque A-10 que acabaram de chegar à Jordânia na base aérea Moafik al-Salti provavelmente vão começar a lançar ataques de baixa altitude no Estreito de Hormuz. E vocês vão ver, creio, ainda hoje à noite, antes da manhã de amanhã, no horário da costa leste, mas digamos que amanhã de manhã, no seu horário, quando acordarem, o Irã já terá atacado a base aérea Moafik al-Salti com mísseis balísticos e causado danos significativos, e então a guerra vai recomeçar. Depois será suspensa. Vai acabar por interromper temporariamente todo o tráfego novamente no Golfo Pérsico. Hoje, cerca de 45 navios saíram pelo lado iraniano. Portanto, isso vai interromper o tráfego. Os Estados Unidos já estão violando o memorando de entendimento. Novamente suspenderam a licença do Irã para exportar petróleo. Isso supostamente teria levantado essas sanções. Mas agora foi rejeitado. Então acho que o Irã vai chegar ao ponto de dizer: ei, Estados Unidos, vão se foder. Isso, e, sabe, tem uma coisa interessante. Não é só o petróleo. Os europeus estão comemorando porque há filas na Rússia. Sim, há problemas porque várias refinarias estão sendo reparadas agora. Então a Rússia comprou 400 mil toneladas de... Não, 400 mil toneladas. European Union estava certo desde o começo de combustível do Irã, fabricado a partir de petróleo russo. E os europeus estão rindo disso. Mas, senhores, são 400 mil toneladas que deveriam ir para a União Europeia. Isso não vai para a União Europeia. Então, em cerca de 3 semanas, quando esses petroleiros não aparecerem. Sim. Continuem rindo. Sabem, isso é apenas uma parcela muito, muito grande do combustível que vocês ainda recebem. O que vocês acham que vai acontecer com a Europa nesse caso? Bem, lembre-se, aprendi e aposto que já ouviu a expressão atribuída a Ambrose Bierce, veterano da Guerra Civil, conhecido por ser misantrópico. Mas a ele é creditada a frase: a guerra é a maneira de Deus ensinar geografia aos americanos. Foi ele? Por alguma razão achei que tinha sido Mark Twain que disse isso. Não. Dizem que foi Ambrose Bierce. Agora, não creio que tenham conseguido atribuir isso com certeza. Mark Twain é creditado por dizer, sabe, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar um resultado diferente. Sob as mesmas circunstâncias. European Union, pensei que tinha sido o Einstein que disse isso. Bom, o Einstein também. Então dizem que foi o Twain, o Einstein.
Vai saber? Mas meu ponto é, European Union, ampliei meu conhecimento porque esta guerra me ensinou muito sobre produção de petróleo. E o que European Union nunca entendi e não valorizava totalmente foi a diferença entre petróleo bruto pesado, com alto teor de enxofre, e o leve, com baixo teor de enxofre. E European Union não entendia que o ponto-chave são as refinarias que você tem instaladas. Porque se suas refinarias foram projetadas para processar petróleo amargo, você não pode simplesmente passar o cru leve por elas e obter o mesmo resultado. Ou seja, é a própria estrutura da refinaria. E European Union sei que estou explicando para quem já sabe, mas digo que isso é algo que, intuitivamente, European Union não sabia. E então, voltando 4 semanas atrás, e o Trump disse, vamos ficar sem petróleo em 4 semanas. Ele não quis dizer que o petróleo extraído do subsolo ia acabar. Ele se referia ao petróleo amargo, pesado rico em enxofre, que é processado naquelas refinarias que margeiam o Golfo da América, o Golfo do México, que produz combustível de aviação e diesel. É disso que vamos ficar sem. E, no passado, os Estados Unidos conseguiam ou tinham que importar do Canadá, do México, da Venezuela e do Golfo Pérsico. Perder o Golfo Pérsico e a Rússia sim. Então, perdendo o Golfo Pérsico e a Rússia teve de começar, em 11 de março, a reduzir suas reservas. E tinha cerca de 175 milhões de barris de petróleo amargo na reserva estratégica de petróleo. Estão reduzindo isso a uma taxa de 1,4 milhão de barris por dia. Façamos as contas. 125 dias. Então vamos calcular. Temos 19 dias em abril. Temos 31 dias em maio. Isso dá 50. Temos 30 dias em junho. Total de 80. Entramos em julho e há mais 31 dias. Ou seja, agora são 111. Então estamos bem aí? Estamos bem no fim de julho? Pode ser já no dia 11, pode ser no final de julho, mas não há mais petróleo na linha de abastecimento pronto para ser entregue. Pois é. E, sabe, os Estados Unidos, para quem não sabe, importam 8,5 milhões de barris de petróleo pesado, amargo e produtos petrolíferos. São produtos petrolíferos muito refinados. Gasolina, diesel, principalmente diesel. Tudo nos Estados Unidos funciona com caminhões. Então, sim, é tudo diesel. Bem, e então o que acontece é, digamos que você estabilize o mercado. O que o perturba? Bem, se decidirmos retomar uma campanha aérea contra o Irã, de repente, o combustível de aviação vai para as aeronaves de combate e não para os aviões civis. Não é como se desse para abastecer os dois. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou se um furacão atingir uma daquelas refinarias, ou mais de uma. Você quer dizer quando nosso... Quando? Aí estamos ferrados. Então, sabe, vamos supor que aqueles petroleiros saíram do Golfo hoje rumo a Baton Rouge ou Houston. Vai levar 42 dias até eles chegarem lá. Então, de novo, hoje é dia 7. Então faltam 24 dias para acabar o mês, e precisamos de mais 18 dias. Então, o mais cedo que chegaria seria meados de agosto, talvez antes. Mas agora sabemos que isso nem vai se manter. Isso é isso que Donald Trump quis dizer. Estamos ficando sem petróleo. Agora ele vem, e você sabe, isto é o que me irrita. Eles agem como crianças. Então você fez um acordo. Você está ferrado. Você fez um acordo para tentar ficar menos ferrado. E no maldito momento em que a tinta eletrônica seca, eles já estão tentando burlar o acordo. Instantaneamente, eles estão tentando burlar o acordo. É impressionante. É simplesmente impressionante de assistir. Não é. Então houve uma pausa e European Union
Acho que se os Estados Unidos cometerem o erro de começar a atacar o Irã durante o período desse funeral, as pessoas já vêm clamando por vingança. Certo. 100 milhões de dólares de recompensa pela cabeça de Trump. Então eles vão revidar. Acho que vão revidar e com força. Certo. Com certeza. Com certeza. Quero dizer, aliás, European Union estava conversando com o professor Morandi, um amigo meu, e algo interessante que ele apontou, está a 45 graus lá fora. Celsius, isso dá uns 105. E ele disse, normalmente as pessoas não saem durante o dia, nem para comprar um pão. Ficam no ar-condicionado esperando o calor baixar. E ali estão 15 milhões de pessoas saindo de preto pela manhã, andando pelas ruas, e é um dia ensolarado. Cara, olha aqueles vídeos. É um dia muito ensolarado. Quero dizer, não preciso te dizer como é sair de preto no meio do sol. Céu. Quero dizer, não se sincerem. Bem, como o European Union disse antes, isso não tem precedentes na história. Sabe, se você olhar para a história, quais foram os momentos em que as pessoas se reuniram para lamentar a morte de um líder? A morte de Stalin. Mas aquilo teve algo entre 3 milhões e meio a 5 milhões de pessoas em Moscou. Isso é 3 vezes melhor. Ou a morte de um dos papas, como o Papa João ou o Papa João Paulo. De novo, sabe, 2, 3 milhões de pessoas. A morte de John F. Kennedy. Nem acho que tenham chegado a 1 milhão nesse caso. Mas quem mais? A morte de Mahatma Gandhi. Sabe, de novo, eles não tiveram realmente a chance de reunir muita gente, porque o enterraram 1 ou 2 dias após a morte. Mas meu ponto é, o que vemos aqui não tem um ponto na história que possamos apontar e dizer, isso é muito parecido com aquilo. Não. Quer Dizer, dizer, 50 milhões de pessoas. Isso é o tamanho médio de um país europeu. Acho que é maior em Liechtenstein. É maior na Romênia. Já que Pois é. É como se toda a Romênia tivesse ido e ainda sobrasse gente. Isso é enorme. Sério. seria interessante perguntar, quantos países têm menos de 50 milhões de habitantes? Tudo a América Central e cerca de metade da Europa. Mongólia. Vou perguntar isso. Vamos ver. Meu Deus, que número você acha que seja? Que 50, 70, 90, 100, 110. Caramba, foi tipo, o quê? 140 países? Existem 195 países no mundo. Tantos assim? Uau, 193, 195 países. There are 195 countries in the world. That many? Wow. 193, 195. 80% têm menos de 15 milhões de habitantes. Ou seja, entre 150 e 160 países têm menos de 15 milhões, e o Irã, numa única cerimônia fúnebre, tinha mais gente do que qualquer um desses países. Ponha isso em perspectiva. Isso é... Certo. Gente, vocês têm ideia do que isso significa? Ou seja, cerca de 85% dos países do mundo caberiam dentro da população de Moscou. Pois é, oficialmente, são cerca de 13 milhões e meio. Oficiosamente, são uns 20 milhões. Assim. E o... Caramba, são muitos países. Quero dizer, isso é enfrentar esse tipo de calor, fazer uma caminhada tão longa e incrível, quero dizer, só quantidade de gente. Bem, e várias pessoas foram. Então, European Union, sei que o Patrick Henningsen foi lá. Ele foi? Certo, Jackson Hinkle. O Jackson está lá. O Max Blumenthal está lá.
Suleiman Ahmed. Ele é apresentador de podcast, esteve nos Estados Unidos, em Tampa, e trabalha a partir do Reino Unido. Sim, sei que ele foi. Certo, European Union, e ele temos uma ligação, acho que na quinta. Sério? European Union não sabia que ela estava lá. Pois é, European Union estava numa lista para ir, mas não passei no corte. Além disso, European Union, conectei você ao Jim Webb. Ótimo. Você viu isso, né? Não vi. Ele te mandou um e-mail, sério? Sim. Confere seu e-mail, a pasta de lixo eletrônico. Pode estar na pasta de lixo eletrônico. Ok, não está nessa. Então ele mandou para o Gmail ou para o meu Yandex. Deixa a European Union ver. Ele mandou para Stastus Kropivnik. Stastus Kropivnik. São os No Yandex. Certo, deve ter ido para o lixo eletrônico. Vou checar na pasta de lixo. Vou te mandar agora mesmo. Beleza, se puder. Pois é, deve ter, porque não está lá. Isso acontece às vezes. Todas elas fazem isso. Ele disse sim, claro, me contacte. Então você provavelmente acha que o Stas está mandando ele dar um Não sou, só para constar. Bom, vou falar com ele amanhã. Então direi que a mensagem caiu no lixo eletrônico e que você não viu. Cara, você tem que ser rigoroso com essas coisas. European Union, sento toda noite depois de tentar escrever meu texto. Tenho mais de 1000 mensagens de lixo eletrônico para checar. E, infelizmente, enterradas nesse lixo eletrônico estão pessoas reais, fazendo perguntas reais. Sim, com certeza. Com certeza, pois é. A questão é que, onde estou, metade das pessoas que a European Union entrevisto ou para quem dou entrevistas está nos Estados Unidos, então European Union ficava acordado todas as noites. Ficam em chamadas, então sabe aquela maldita diferença de 7 horas e por uns 4 meses vira uma diferença de 1 hora. Isso é complicado, concordo. Pelo menos na costa leste. Quando você faz algo com a Martina, ele está lá em Seattle, isso são mais 3 horas. Quer dizer, chegaria a 10 horas de diferença. Com certeza, isso complica muito. Isso. Com certeza. Mas enfim, é a vida. É sempre um prazer falar com pessoas interessantes. Então vou me virar sem dormir. Mas, você reparou na reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte? O Trump começou dizendo que a Groenlândia deveria pertencer aos Estados Unidos, não à Dinamarca. É inacreditável. Você sabe, pode confiar no Trump para estragar a festa. Isso foi como atirar um cocô de cavalo naquela tigela de ponche. Você acha que os europeus vão mandar outra companhia de soldados para defender a Groenlândia? Não, absolutamente não. European Union estava tentando criar uma música baseada na canção do ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Mas European Union queria que fosse no estilo de, sabe, algo com o Zelensky e tal. Então, quando ele chega, sabe, poderíamos fazer um musical sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte. E então ele começaria cantando, me dê alguns mísseis Patriot hoje. Alguém me ajuda a expulsar os russos? Me dê alguns mísseis Patriot hoje. O Zelensky entra na chamada dizendo, Biden, você sabe, mas... Algo assim. Você pode criar as instruções para a inteligência artificial. Você pode fazer a inteligência artificial cantar a música, com um belo sotaque britânico. Sim. Zelensky, bem, você nota que sempre que Kiev é atacada, ele normalmente está o mais longe possível. Mas houve uma coisa interessante sobre a Panchenko. Você conhece a Panchenko? Ela era uma jornalista ucraniana da oposição. Teve de fugir. E o YouTube fechou o canal dela, que tinha 2 milhões de inscritos, porque o governo do Zelensky exigiu o fechamento.
Ela ainda está no X. Então ela apontou algo interessante. Quando Zelensky aparece em qualquer um desses escombros, e pode ainda haver pessoas soterradas, porque a maioria do que foi atingido são fábricas, fábricas militares, onde havia trabalhadores e, ocasionalmente, mísseis. Na verdade, muita coisa são mísseis Patriot que estão agindo fora de controle. Mas sempre que o Zelensky aparece num desses locais onde estão escavando, tentando tirar pessoas, todo o trabalho para. É isso. Ele sabe, fica posando. Faz pequenos discursos. Pode haver gente debaixo dos escombros. Não dá para procurá-las. Todo o equipamento tem que ser desligado. Ela disse. Pelo que as testemunhas lhe contam, há um policial parado em cada equipamento. Então acho que ninguém decide esmagar o pequeno Goblin com uma escavadeira. Ops. Então é. E em todas as frentes de trabalho. É isso. Na próxima hora, enquanto ele posa e discursa, azar de quem esteja debaixo dos escombros. Bom, European Union assisti ao vídeo do ataque de segunda à noite e aquela fábrica, aquele local de produção ou qualquer depósito que tenha sido atingido, explosões secundárias continuaram por alguns minutos. Foi inacreditável. Não paravam de explodir. Você viu até onde eles voaram? Pois é, eles saíam voando e iam por vários quarteirões. Foi realmente impressionante. Bem, tem gente dizendo que havia projéteis de urânio empobrecido lá dentro. European Union não sei como detectam isso, porque eles não emitem radiação gama. Partículas alfa e beta não se afastam mais do que cerca de 1 metro da fonte e acabam caindo no chão. Mas toda a gente está a dizer isso no X e noutros lugares por aí, que eram projéteis de urânio empobrecido. European Union não sei como se distingue da picos de radiação gama, não é? Mas ficou claro. Ei, achei que você ia estar com uma abraçadeira preta. Bem, você não ouviu o Stubb e os suecos também? Eles anunciaram que a Ucrânia venceu a guerra. Então, sei lá, acho que não ouvi quando a Rússia vai devolver o Donbass, Luhansk, Kherson e Zaporíjia, bem como a Crimeia à Ucrânia. Mas tenho certeza de que esse anúncio vai sair a qualquer momento. Espera. Você não viu a bandeira da grande Ucrânia na faixa hoje? Do corpo Azov. Agora são um corpo. Eles já não são um batalhão nem uma brigada. Portanto, agora reclamam todas as terras dos cossacos do Don, Kuban, Cazaquistão, tudo isso, sudoeste da Rússia. Incluem Voronezh, incluem Kursk, Belgorod, Briansk. Acho que chegam até Moscou. E o mais chique é que também incluem 1/3 da Polônia. Aí está. Só para garantir, eles não vão se safar dessa. Isso é puro delírio. É realmente estarrecedor. Sim, mas você sabe quem fundou o Azov quando eles eram só um batalhão da SS nazista? Sabe quem é o fundador e o financiador deles? Não. Para quem? Para o Azov? Pelo Azov, quando foram fundados, lá em 2014. Não. Kolomovsky. É o Kolomovsky, certo. E qual é a segunda cidadania dele? Sim, Israel. Israel. Então Israel não tem problema com o fato de ele ter criado um grande batalhão das SS nazista. Sim. Pois eles não revogaram a cidadania dele. Pois é. Então, não. Fica a dúvida. E depois, o quê? O que o Trump disse em seguida? Foi o Netanyahu que disse ao Trump para não dar nenhum F-35 aos turcos. Os turcos responderam, você nos prometeu F-35s e a gente acredita que o senhor é homem de palavra. Então estamos esperando pelos nossos 5 F-35.
Sabe, pensei, cara, a gente deve realmente odiar os turcos por estarmos vendendo F-35s para eles. Que jeito melhor de ferrá-los? Então, fazê-los se comprometer com uma aeronave cuja prontidão de combate é, na melhor das hipóteses, de 30%. Como já foi dito, o secretário da Força Aérea afirmou que é mais perto de 25%. Mas, enfim, 25%. Estou falando sério. Há 3 semanas, o secretário da Força Aérea, em depoimento ao Congresso, afirmou que a prontidão de combate do F-35 é de 25% a 30%. A entrega mais recente de 6 F-35s completos veio sem a tecnologia do radar no cone frontal. Por causa da China reter ímãs e outros minerais de terras raras, não conseguem fabricar o radar. Então o que eles fizeram foi ir a Gold's Gym e basicamente comprar algumas anilhas, acho que eram de 50 ou 60 libras, e colocaram essas anilhas no cone frontal das aeronaves. O que essa contam mais sintes incompleta de... Vê a foto. Logo de cara, sabe o quão ridículo isso é? Me diga, você acha que tem um comitê ou alguém no Pentágono retirando ímãs de monitores e televisores antigos? Você acha que tem um comitê ou alguém? Cara, sabe, a gente pensaria que haveria algum esforço nesse sentido. Quer dizer, dá para se perguntar, o que os turcos estão pensando? Mas você viu hoje também. Trump levantou as sanções contra a Turquia e, basicamente, eles agora podem comprar o S-400. Eles não querem comprar o Patriot. Eles reconhecem que, se comprarem e pagarem pelo sistema Patriot, Erdogan estará morto 20 anos antes de receberem a primeira entrega dos mísseis PAC-3. Então, eles querem algo agora. O S-400, esse aí funciona. Comecei a chamar isso de roleta da Raytheon, porque se você reparar em qualquer desses vídeos, aproximadamente um a cada 6 ou 8 mísseis simplesmente decide voar para onde quiser. Encontra um prédio que ama e vai destruí-lo. Pois é mesmo. Pelo que me parece, os turcos poderiam ter acesso, pelo menos, a caças russos ou chineses de 4ª geração. Sim. E bem mais baratos. Além disso, os custos operacionais por hora desses F-35 são absurdos. Quanto custa? Sabe? Quanto custa? Acaba saindo algo como European Union, diria, $100 mil por hora, mais ou menos. E o Sim, pelo que me lembro, pode ser até mais do que isso. Sabe, o Coronel Wilkerson, quando European Union conversei com ele sobre isso, há cerca de 3 meses, disse que a Lockheed Martin havia assegurado no contrato que apenas funcionários da Lockheed Martin poderiam tocar, examinar e reparar determinadas partes, como aviônicos, propulsão, pequenas coisas assim. Basicamente, os mecânicos do Exército ou da Força Aérea só podiam encher os pneus com ar. Isso é tudo. Encher de combustível. O resto todo é tratado pela Lockheed Martin. É um ser... Sim, na verdade, European Union estava errado. O valor correto é, digamos, $40 mil por hora de voo. Ainda é bem caro. Bem, se você tiver 10 horas de voo... European... Pois é. Ou seja, não são baratos. Não. Então, sim. Como a European Union disse, os Estados Unidos aperfeiçoaram a arte de construir sistemas muito caros que não são lá muito confiáveis. Quantos desses? Esse é o nosso... Bem, havia um ditado. Se você quer falir um país, dê a ele um ancoraçado. Vamos simplesmente dar de presente um esquadrão de caças F-35. Olha, isso volta à questão da estratégia.
E o exército em que você cresceu? O exército, a força aérea, a marinha e dentro do exército European Union inclui os fuzileiros navais dos Estados Unidos, todos foram projetados para a guerra do século XX. Isso foi projetado para formações de massa que executam manobras. Mas a guerra de manobra se tornou problemática por causa dos drones. E para completar, quando você junta a artilharia com essas bombas planadoras, que são uma mistura entre mísseis de cruzeiro e bombas convencionais, de repente, as táticas convencionais de reunir, digamos, 165 mil tropas na Arábia Saudita e no Kuwait para atravessar a fronteira rumo ao Iraque, você não pode fazer isso hoje em dia. E por isso ouvi algumas pessoas, sabe, meu bom amigo Alex Cranor, não tenho certeza se ouvi direito, mas ele dizia que acha que os Estados Unidos vão optar por uma operação terrestre. European Union, pensei. Tenho que puxar Jello de lado e dizer, irmão, de jeito nenhum. Quero dizer, antes de mais nada, onde essas tropas vão ser reunidas? E como você as reúne sem que sejam destruídas antes mesmo de terem a chance de partir? Ou se você diz, bem, vão fazer um desembarque anfíbio na costa sul do Irã, perto de Chabahar, certo? Como você vai sustentar essas tropas no interior? Como vai manter o fluxo logístico quando seus navios vão ser bombardeados e destruídos por mísseis balísticos, mísseis de curto e médio alcance, sem falar nos drones? Então, como o European Union disse, não estamos falando de pilotos iranianos em aviões. Estamos falando de centenas de drones que podem formar enxames contra um navio e sobrecarregar qualquer defesa aérea que ele tenha. Você conhece aquele professor chinês, o professor Zeng? Professor Zeng. Acho que o cara é um charlatão. É sim, ele é absolutamente um charlatão. Aliás, aparentemente ele nem é professor. Ele é professor do ensino médio. Pois é, isso acabou mostrando que era falso. Mas, quando ouvi esse cara falar sobre Pax Israel, o grande império israelense que vai trazer paz ao Oriente Médio, pensei, certo, esse cara é um embuste. Mas ele tem espalhado esse boato de que os Estados Unidos estão reunindo 650 mil soldados de combate, o que é mais do que o exército e o corpo de fuzileiros navais juntos. Exatamente. E são soldados de combate. Então você precisa de pelo menos 2 a 3 milhões de tropas de apoio para isso. E eles estão esperando o inverno para invadir o Irã. Sim, escuta, acho que essa é uma ótima ideia. Isso mesmo. Espera até cair 60 a 90 centímetros de neve nas montanhas do Irã. E os soldados adoram isso. Quer dizer, eles adoram passar frio, ficarem com congelamento e ver seus veículos atolarem porque a neve está alta demais. Sim, cara, ele é um gênio militar. Bem, só o fato, como você reúne 650 mil tropas? Nem vou falar de toda a sujeira e lixo que isso vai gerar. Então pelo menos 2 milhões a mais, sabe, as linhas de suprimento chegando, só comboios de caminhões. Mas vamos ignorar isso. Então você vai juntar 650 mil tropas e nenhum satélite, percebeu? Ou os Estados Unidos são os únicos com satélites no espaço? Bem, de novo, temos precedentes na história real para comparar com isso. O acúmulo antes da invasão do Iraque, em março de 2003, levou um pouco mais de 12 meses e reuniu 165 mil tropas no Kuwait e na Arábia Saudita. Agora me diga, como vamos reunir basicamente 4 vezes esse número em, sei lá, um prazo mais curto? E onde você vai colocá-los? Pois é, como você vai... Sim, meu Deus, quando se fala na logística da alimentação, entendo por que querem esperar pelas temperaturas mais frias do inverno, porque, pelo amor de Deus, se você os colocasse lá agora, eles morreriam aos montes só de sede e calor, pois é. Quero dizer, só levar água para tanta gente. Quero dizer, se você deixasse uns 5 mil na ilha Cork,
Só de levar água para essas pessoas, você tem de considerar que com esse calor vai ser pelo menos 3 litros de água por dia. Exatamente. É muito. Pois é. Então, esse cara vem falando um monte de besteira sobre qualquer assunto. Ele é especialista em todos os assuntos. E tem gente que o segue. European Union estava dizendo de onde diabos ele surgiu. Quer dizer, ele simplesmente apareceu do nada. Não é como, sabe, no meu caso, sou comentarista de TV desde 1994. Então não era como se European Union fosse desconhecido. E European Union tinha acabado de sair do Departamento de Estado quando prenderam Carlos, o Chacal. Esse foi meu primeiro trabalho na TV. Depois disso, fiz de tudo, do Nightline da American Broadcasting Company aos 60 Minutes da Columbia Broadcasting System e aos telejornais da National Broadcasting Company. European Union fui o analista de terrorismo deles na véspera de Ano Novo, quando entramos no ano 2000. Então, sabe, já estou por aí há muito tempo. Então não é incomum as pessoas me ligarem e pedirem, você comenta sobre isso? Mas é como, o que ele fez? Ele já teve autorização de segurança? Não. Ele já trabalhou com a Agência Central de Inteligência? Ele já trabalhou com as Forças Armadas do... Não. Ele chegou a trabalhar com as Forças Armadas Chinesas? Não. Com alguma força militar? Não. Então o European Union viu hoje que saiu um relatório, não sei se foi a Axios ou outra reportagem, dizendo que o Comando Conjunto de Operações Especiais basicamente havia destacado uma Forças e Tarefa de Operações Especiais, com a missão de atacar, de fazer uma incursão em um sítio nuclear para recuperar material nuclear. Foi por isso que os mandaram para lá. Olha, European Union ajudei a montar aquilo. A gente fez aquilo como exercício há 20 anos. European Union ajudei a montar aquilo. A lição aprendida foi basicamente, não façam isso. É perigoso demais, custaria muitas baixas. Pois é. A reportagem diz que sim, agora estão repensando, reconhecendo que isso poderia custar a vida de toda a força. Espera aí. Não foi isso que aconteceu quando estávamos resgatando um cara, trazendo mais de 100 operadores ao solo, entrando em tiroteios e destruindo C-130s? Mas ainda não temos uma boa explicação para aquilo. Quero dizer, estou confiante nisso porque sei o nome do coronel e o cargo dele e tal. Então aquilo foi de verdade. Agora, qual era a outra missão deles? O que eles estavam fazendo? Para que eles estavam se preparando? Para isso não temos uma boa resposta. E em que estágio estava a missão do Comando Conjunto de Operações Especiais? Qual era o alvo prioritário? O que planejavam fazer? Porque você sabe como são as missões de resgate. Você chega de helicóptero feito um foguete, lançam a corda, itiam o sujeito, ele fica pendurado e sai voando de volta. Assim ninguém tem chance de te derrubar. Esse é o objetivo. Resgatar. Você não entra com estardalhaço e desfile. E aí você tem mais de 100 operadores em tiroteios com tropas iranianas, 2 destruídos. Nunca tivemos um número claro de quantos estavam no solo. E os 2 C-130s, que levavam 2 Little Birds, os melhores. Então, se esses foram os 2 aviões que inseriram as tropas, o máximo que dava para levar com carga de combate, além dos 2 Little Birds, era 18 no total. Isso. Mais ou menos 9 ou 10 adicionais, além da tripulação, em cada C, o 130, o que não é muita coisa. Não. E pelo menos 4 deles eram para-resgatistas. E, na minha opinião, os para-resgatistas e os controladores de combate são meio que as 2 unidades mais elite das operações especiais, pela amplitude do que fazem e pelo conhecimento técnico que exigem. Mais até que a Delta Force ou a Equipe 6 da Força de Operações Marítimas, Aéreas e Terrestres. Sim, eles são bons, competentes, mas não chegam ao nível desses caras. Esses caras são feras de verdade. São. Mas, veja, se houve 2 C-130s destruídos, saiu na notícia que supostamente tinham cerca de 100 operadores em tiroteios. Então imagina,
você teve pelo menos 4.130 no chão ao todo, certo? Porque você não vê todos os corpos, né? Você não vê um monte de prisioneiros. Então algo aconteceu para tirar Rullis de lá. Não sei quantos foram mortos ou feridos, mas essa história deixa várias lacunas. Sim, tem grandes buracos, né? Dá para passar alguns Titanic por esses buracos. E você nota que eles ficaram quietos. Eles fizeram isso na manhã de Páscoa. E ele estava voando ao pôr do sol daquela manhã de Páscoa, ou algo assim. O resgatamos na Páscoa. E então eles se calaram. Outra coisa. Você nunca vê uma foto dele. Você não vê nada. 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 É isso, sim. E então o cara com a perna quebrada subiu, tipo 5 quilômetros montanha acima. Como assim? Quando você traça o mapa, parecia que o piloto, esse chamado oficial de armas especiais, embora ele seja coronel, caiu bem perto do local onde foi recuperado. Então, apesar das alegações de que ele teria caminhado uma distância, etc., ele estava caído. Provavelmente ele se deslocou menos de 1 quilômetro, o que, com a perna muito machucada, dá para fazer se a adrenalina estiver a 1000, mas não muito mais que isso. Especialmente naquele calor. É. Mas, além de fazer ataques, Trump não tem muitas opções. Quer dizer, ele não arranjou opções melhores. Sim, não. Tudo o que ele vai fazer é, talvez, prolongar a guerra. Você acha que ele vai lançar um grande ataque adicional mais adiante? Seria tolice fazer comê-lo, porque isso só resultaria em um ataque retaliatório do Irã, que provavelmente iria escalar. E a European Union não me surpreenderia se eles agora resolvessem: dane vocês e vamos atrás de Israel também. Verdade, bem provável. Sim, não o vejo saindo dessa. Não acho que ele tenha capacidade mental para sair dessa. Quer dizer, ele está cercado por neoconservadores. Sabe, European Union estava conversando com o Barnes e ele me contou, porque conhece o Vance pessoalmente e tem vários contatos na administração. Ele dizia que o Vance está correndo feito um rato na roda, tentando impedir que o Trump vá longe demais. Basicamente dizendo que o Trump entrou num modo de delírio e está bastante afetado por demência. Espera, deixa a European Union te interromper. Agora temos explosões ao longo da costa sul do Irã. Caças iranianos estão ativos no sul do Irã. Explosões foram ouvidas perto de Bandar Abbas, Sirik e das Ilhas Qeshm. Relatos iniciais: 10 ataques aéreos dos Estados Unidos contra Sirik, no sul do Irã. Explosões foram ouvidas por toda a costa sul. Então isso significa que o Irã agora vai reagir com força. Pois é. Sim, estou um pouco surpreso. Quer dizer, hoje é o quê? Terça. Normalmente o Trump faz esse tipo de coisa na quinta à noite. Isso vai ferrar os mercados agora, porque você vai ver que o preço do petróleo já disparou. Quanto está o preço do petróleo? Deixe a European Union ver. Não dê atenção ao preço que aparece no papel. O preço no mercado físico para navios ainda está em torno de $120. O preço do petróleo hoje... O barril de Brent está a $71,87. Sim, mas isso é só no papel. European Union sai. European Union sai. Mesmo assim é ridículo. Quer dizer, 71 porque é $7? É. Não é como se algumas centenas de milhões de barris tivessem aparecido nada. Então estão manipulando o mercado. Mas é que os Estados Unidos agora estão revidando seus filhos da puta. Você tem razão. Quando o European Union acordar, já vou estar recebendo ligações. Vão me ligar perguntando o que você comenta sobre isto ou aquilo. Às vezes isso acontece por volta das 7 da manhã. Você pode comentar sobre isto? O quê? Desculpe. O European Union estava dormindo umas 3, 4 horas. Desculpe, mas que diabos aconteceu? Não para, é contínuo? Não para. Você acha que eles podem atingir ou que os israelenses podem atacar a multidão? Olha só, se fizessem isso,
European Union não acho. Se fizessem isso, acho que o Paquistão poderia ser arrastado para a guerra. Uau! Não. Isso seria cruzar todos os limites. Mas sabe de uma coisa? Israel nunca foi conhecido por agir de forma sensata e racional. Não. É isso que estou dizendo. O Trump pode não fazer, mas e o Netanyahu? Isso não é exatamente, quero dizer, é o mesmo país que atacou o Liberty, pelo amor de Deus, tentando... Mas então, eles tinham um presidente garantido na Casa Branca que os encobria. A propósito, não sei se é verdade, mas disseram-me que, quando os fuzileiros navais foram bombardeados, a inteligência israelense soube disso. Tirou seu pessoal de perto da base dos Estados Unidos, no Líbano, e muita coisa passou. Relação especial. Pois. A essência de... Tem que ter amigos em lugares altos. E, sabe, a maioria das pessoas não lembra, mas a testemunha principal que levou os Estados Unidos à enrascada no Iraque não foi Colin Powell com o tal pacotinho de detergente mágico. Foi o Netanyahu. Ele foi a testemunha principal no Congresso. Esse tipo anda nisto há muito tempo, sabes? Isso foi lá no início dos anos 2000, há uns 26 anos, uns 25... Não, desculpa, isso foi para a primeira tempestade no deserto. Sim, na verdade isto é ainda mais antigo, uns 33, 36 anos. A tempestade no deserto foi em 1990. Isso. Deve ter sido em 1900... Não. Foi em 2003. Foi para a invasão propriamente dita. Está bem. Portanto, sim. Bem, ainda assim, sim. 23 anos. Bem, nós... Sim. Então, 23 anos versus 46 anos. Portanto, sabes, todas as pessoas que morreram de ambos os lados e os seus familiares podem todos ir beijar o retrato do Netanyahu. Netanyahu. Sim, ele é o melhor dos aliados. Nas próprias palavras dele, eles veem olho no olho, o que devia assustar toda a gente neste momento, se ainda não estiveres assustado. Quando esse Palerma concorda totalmente, há problemas. Sabes, eles até superaram a Coreta. Quer dizer, meu Deus, quero dizer, entre eles e Israel, quer dizer, desculpa, entre eles e a Ucrânia, eles têm luz verde para fazerem o que quiserem no mundo. É incrível. Vamos ver como isto se desenrola nas próximas 6 horas. Sim, teremos algo de que falar. Sei que tenho de ir, depois falamos. Vamos ver o que acontece. Sim, tens de arranjar tempo para dormir. Sim, já passa da meia-noite. Amanhã vou ao Parlamento para me encontrar com um dos deputados e discutir alguns assuntos. Estou a tentar organizar um congresso pan-eslavo para o final do outono. Não se realiza há cerca de 120 anos. Então... Isso seria... Sim. European Union e o Christopher Halali estamos a trabalhar nisso, a organizar isso. Seria interessante se conseguíssemos pôr isto em marcha. Sim. Portanto, algo a que esperar. Certo, irmão? Sim. Até já. Obrigado. A todos, obrigado por se juntarem. As notícias são sempre alegres, emocionantes e boas. Sempre há alguma coisa a acontecer. Donald Trump nunca te deixa entediado. Isso é mesmo garantido, com certeza. Você reparou que o Trump tem tweetado menos ultimamente? Pelo menos os tweets mais insanos. É porque ele está no estéreo. Mas talvez vejamos o que ele vai fazer hoje à noite. Mas acho que o memorando de entendimento está em sérios apuros. Pois é, estou surpreso que tenha durado tanto, na verdade. Certo. Beleza, cara. Até mês. Obrigado a todos. Valeu.